Olá, queridos, parabéns por terem dedicado uma parte do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no caminho certo. E o texto de hoje está em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 6, que diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina, que é um assunto tão importante, nós termos um coração ensinável, porque o Senhor tem muito a nos ensinar ao longo da nossa vida, nós temos muito a aprender, sempre teremos, porque uma vida não é suficiente para aprender tudo e a sabedoria do Senhor, ela é infinitamente grande. Então, quanto mais inclinado o nosso coração estiver a aprendermos, mais o Senhor, Ele nos ensinará. Mais ainda nós cresceremos na graça e no conhecimento de quem o Senhor é. Mas para nós nos rendermos a essa disciplina, quando necessária, e a esse aprendizado, nós precisamos estar firmados no amor do Senhor, como um pai mesmo. Nós sabemos que Ele é um pai que nos ama e que quer o nosso bem. Então, esse posicionamento, essa mentalidade, ela precisa estar bem firmada em nós, para que nós possamos estar abertos às correções, às disciplinas e aos ensinamentos do Senhor. E para isso nós precisamos estar aperfeiçoados no amor do Senhor, porque a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, a partir do momento em que nós temos a certeza, a consciência e o conhecimento do amor de Deus sobre as nossas vidas, nós descansamos sabendo que não há o que temer. Tudo o que o Senhor fizer conosco será necessário e será para o nosso bem. A Bíblia também diz que nós somos como vasos moldados pelas mãos do oleiro, né? Então nós precisamos ter essa ciência de que o oleiro, ele nos ama. E como é bom nós sermos moldados por alguém que nos ama e quer o nosso bem. E dessa forma nós podemos fluir de acordo com os caminhos que o Senhor nos propõe, de acordo com o entendimento que Ele nos dá, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Em Provérbios 4, do 1 ao 2, diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Então aqui nós somos aconselhados a dar ouvidos, a estarmos atentos à correção, à instrução, para que nós obtenhamos discernimento. E essa palavra também nos garante que o ensino que nos é oferecido é bom e que nós não devemos abandonar essa instrução, porque o bom ensino, ele nos levará automaticamente para um lugar bom, para um lugar de paz. Então nós precisamos ter essa mentalidade de que o Senhor é um Pai amoroso e que Ele instrui e corrige, mas que Ele também admira, Ele zela, Ele cuida, Ele ajuda. E com esse entendimento a gente passa a entender que até o não do Senhor, quando necessário, é cuidado sobre as nossas vidas. Até o não dele, ou então até o espera dele, é cuidado, é zelo, né? Porque nós passamos a confiar nele de olhos fechados. E Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz assim: O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. Eu amo essa palavra porque o Senhor tem me ensinado a amar a correção verdadeiramente. Quando Ele me corrige, eu já logo me rendo à correção dele e trato de aprender logo a lição, né, para poder estar liberada daquela fase, sabendo que o Senhor está me moldando de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então hoje eu quero te encorajar a buscar amar a correção, não só aceitar a correção do Senhor, mas amar a correção, sabendo que ela estará produzindo em nós um caráter aprovado, um caráter refinado na presença do Senhor.
que nós mantenhamos, sabe, essa humildade, esse caráter de entender que nós precisamos ser corrigidos. O tempo todo o Espírito Santo, ele vai nos aprumando, acertando um detalhe aqui, outro ali. Então, que nós tenhamos essa consciência de que nós devemos buscar nos assentar à mesa com Jesus e aprender dele, né? Seja através da palavra, e muitas vezes também ele nos ensina através de pessoas, mas que nós tenhamos esse coração de aprendiz, esse coração disposto a aprender e a obedecer e a servir e a agradar o Pai. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então a gente precisa buscar aprender dele o tempo todo, aprender e nos tornar parecidos com ele. Aprender com ele a mansidão, a humildade, o caminho do amor, que é um caminho mais excelente. Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado em descobrir o nosso propósito, o nosso chamado e viver isso, mas muitas vezes a gente não quer o processo para chegar lá, né? E o Senhor, ele realmente tem um propósito para cada um de nós, mas nós precisamos nos render ao processo, porque o propósito do Senhor para nós é perfeito, mas nós precisamos ser preparados para o propósito. Primeiro o Senhor preparou o propósito para nós e ele já está pronto, mas nós precisamos ser preparados também para o propósito, porque o Senhor não arriscará nos perder por causa do propósito. Então, se nós não vivermos o processo que nos permite viver o propósito, talvez nós não alcancemos o propósito, porque melhor para o Senhor é que nós estejamos guardados e escondidos nele do que nos percamos no caminho por não estarmos preparados para lidar com certas situações. Então a gente precisa se render a esse processo de aprendizado, de preparação e estar realmente aberto e disponível para o aprendizado, para a correção, para a disciplina do Senhor sempre que necessária. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei realmente muito verdadeira. Um bom líder, ele primeiro precisa aprender a governar a sua própria vida. Então, a gente não sabe qual será o nosso propósito, mas se tratando de outras pessoas, a gente precisa primeiro saber governar a nossa própria vida para que então nós possamos ajudar outras pessoas. Talvez o propósito que o Senhor tem para nós envolve muitas pessoas, ou talvez envolve apenas a nossa família, a criação de filhos, que serão instrumentos importantes na mão do Senhor. Mas até mesmo para nós sermos pais, para nós sermos pai e mãe, de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos ser preparados por Ele. Nós precisamos primeiro aprender a ser filhos. Então, que nós confiemos nos cuidados do Senhor, que nós confiemos nos ensinamentos e na correção dEle, sabendo que Ele conhece o futuro. E não adianta brigar com quem conhece o futuro. Muito mais sábio é que a gente se renda a esse aprendizado para que nós possamos, o quanto antes, absorver a nossa lição e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa palavra de despertamento, por esse princípio, Senhor, que nós queremos guardar em nosso coração. Torna-nos filhos ensináveis, Senhor. Que o nosso coração esteja voltado e totalmente rendido aos Teus ensinamentos, à Tua correção. Nos ensine a amar a correção, Senhor, não só a aceitar a correção, mas a amar a correção, sabendo que ela estará produzindo em nós um caráter aprovado, sabendo que ela estará
nos dando mais conhecimento e mais graça diante de Ti. Nos ensine a amar a correção, a disciplina. Senhor, nós somos gratos pela Tua disciplina, porque ela prova que nós somos Seus filhos, porque a Bíblia diz que aqueles que estão sem correção, eles são bastardos, mas nós somos filhos, porque nós somos corrigidos por Ti, e a Tua correção é a prova de que o Senhor nos ama e de que o Senhor tem nos guardado para Ti. Te pedimos, Senhor, que nós nunca percamos essa essência de filhos ensináveis, essa essência de aprendizes na Tua presença, Pai, mas que nós alcancemos um coração que Te agrada, que nós sejamos alguém segundo o Teu coração, alguém disposto a aprender de Ti, Jesus, que é manso e humilde. Espírito Santo, te pedimos, nos guie em toda a verdade. Tu és aquele que nos ensina todas as coisas e nos fala de tudo o que você tem visto e ouvido, e nós confiamos em Ti e nos rendemos aos Teus cuidados, Pai. Nós queremos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Queremos agradar o Teu coração. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Esse foi o nosso devocional de hoje. Que o Senhor continue te abençoando e até o próximo.